Sejam todos bem-vindos nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eva Liz e hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é um dia muito importante porque finalmente eu criei coragem e resolvi abrir esse canal para eu falar das minhas experiências sobre o despertar espiritual ou o despertar da consciência. De antemão, eu quero pedir desculpas pelo barulho, porque será inevitável. E também pedir para que não haja julgamentos, porque eu não sou nenhuma conhecedora da física quântica, nem muito menos sou uma conhecedora da terapia holística. Eu apenas vou passar experiências que eu vivo, que eu vivi, estou vivendo ao longo de 6 anos, que é o despertar da consciência, o despertar espiritual. Eu sempre fui uma pessoa muito desgarrada, sabe? Eu sempre fui uma mulher muito desvinculada, né? Sem compromissos, sem grandes crenças, sem planos, sem expectativas. Sempre fui vivendo a vida no modo automático, né? E achava que tá tudo bem, que era assim que se vivia. Eu achava que eu tinha vindo aqui nesse mundo para trabalhar, comer, dormir e viver a vida. Não tinha noção do que era realmente a vida. Até que, de repente, na época da pandemia, de 2019 para 2020, a vida, a espiritualidade, Deus, seja lá como vocês preferem chamar, como se Deus tivesse chegado e tivesse me dado um tapa na cara, sabe? Tipo um chacoalhão, você acorda pra vida, sabe? Você tá dormindo demais e não dá mais tempo para dormir tanto, né? Então foi como se eu tivesse recebido um chacoalhão, um chamado. Você sente que é um chamado, né? Você sente que é algo diferente, algo espiritual, te acordando, sabe? Te despertando para a vida. Então, como que funciona, né, o despertar? Como que funciona esse chacoalhão? Meio que de repente você começa a se questionar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quem é Deus? Para que existe o mundo? Quem criou o mundo? Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Sabe? O que eu faço agora aqui nessa terra? O que eu vim fazer aqui? Então você começa a se questionar. E isso não é porque você quer se questionar, é porque você é tomado, você é chamado, você é acordado para pensar sobre isso, para descobrir isso. Então começa uma série de desafios. Começou uma série de desafios na minha vida. Eu dormia e acordava com essas perguntas na minha cabeça: quem sou eu? Para que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Né? Eu estou infeliz com a vida, eu estou insatisfeito com o mundo, esse mundo não é para mim, eu não aguento mais esse mundo. E isso começou a me sondar. Só que não é uma sonda que dura um dia, 2 e vai embora. Isso é um processo, no meu caso, de anos, processo de longos anos, né? Eu despertei em 2020, nós estamos já em 2025 e eu ainda estou passando por isso. Eu ainda estou passando por essas descobertas, cada dia uma descoberta diferente, né? E aí você se pega naquela situação, né? Naquela dúvida, uma série de perturbações mentais começa a te rondar, questionamentos infinitos, constantemente se questionando, começa a gerar uma tristeza dentro de você, começa a sentir uma dor na alma, isso, é uma dor na alma, tristeza, vontade de parar de lutar, você acha que não adianta mais fazer as coisas, não adianta mais trabalhar, não adianta mais se exercitar, porque você percebe que tudo que você estava fazendo até aqui estava tudo errado. Você começa a perceber que todos os caminhos que te levaram até aqui, todos foram errados. Então você começa a querer buscar uma cura, um salvamento, uma salvação, uma palavra, uma resposta, e não tem, e você não encontra essa resposta, você não sabe exatamente o que está acontecendo com você naquele momento.
A angústia, pessoal, ela toma conta, é uma dor que vai dentro da alma, porque é um processo que você passa, um processo de limpeza espiritual, é um processo que você começa a olhar para dentro de você. E cada vez que eu olhava para dentro de mim, eu me decepcionava muito comigo mesmo. Cada vez que eu olhava quem eu fui até então, até aqui, era uma tristeza, noites e noites de muito choro, de angústia profunda. Era como se tivesse na parede do meu quarto, na parede da minha memória, tivesse manifestado uma tela, como se Deus tivesse me colocado frente a frente comigo mesma. E eu tive que olhar para trás e descobrir quem eu realmente era. E eu comecei a ver naquela tela do meu quarto como eu era descrente, como eu era ingrata, como eu era arrogante, como eu era antipática, né? Quantas pessoas eu desfiz, quantas pessoas eu poderia ter ajudado e não ajudei, quantos olhos que eu revirei, quantos ombros que eu sacudi para as pessoas, quantas vezes eu menti, quantas vezes eu traí, quantas vezes eu fui traída. E quanto mais eu olhava para o meu passado, mais eu me entristecia, mais eu revoltava-se comigo mesmo. E eu comecei a sentir um pavor dentro de mim, uma angústia, uma dor. Eu falei, não, eu não sou isso, eu não posso ter feito isso da vida. Eu tenho que ser algo melhor, eu preciso evoluir, eu preciso consertar todo o meu passado. Então, o despertar, ele é basicamente isso, é quando você é acordada, você é obrigada a acordar para a vida, sabe? Olhar o que você fez e olhar o que tem para ser feito, né? Então, eu comecei a sentir que eu estava passando por uma evolução espiritual, uma evolução da consciência. Você começa a buscar respostas para suas incansáveis perguntas, né? Você começa uma batalha, não vou falar uma batalha, uma jornada de busca de si próprio. Você quer saber quem você é, por que você está aqui, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Você começa a perceber que tudo que você fez até aqui, tudo que você pensou, estava tudo errado, né? Então você passa por um processo muito doloroso, gente. Se você está passando por isso agora, se você está passando por um despertar espiritual, não há o que se fazer, a não ser relaxar e aceitar todas as mudanças que estão acontecendo dentro do seu íntimo, porque é uma mudança, né? É uma evolução consciencial, é uma evolução espiritual necessária. E é muito doído, sabe? Tinha dias que eu não conseguia trabalhar, comer, o choro toma conta da gente, momentos de ficar apenas deitado, sabe, sem força para fazer as tarefas do seu dia a dia. Tive muita paralisia do sono, muita paralisia do sono. Tinha noite que eu tinha 3 paralisias de uma vez só. Zumbido no ouvido, vozes que eu ouvia que não sabia de onde que vinham, uma música incessante tocando a madrugada dentro. Mexe bastante com o emocional, você se pega muito triste. Me peguei muito depressiva ao longo desses anos. De 2 anos para cá, começou tudo em 2020, mas não foi tão tenso assim. Mas de 2 anos para cá, eu chorei acho que todos os dias da minha vida. Todos os dias desses 2 anos. É um choro doído, você não sabe quem é, você não sabe onde você está, não sabe o que você está fazendo aqui. É uma revolta muito grande, vontade de se isolar, de ficar só. Você passar por tudo isso é muito difícil, porque você não tem com quem desabafar. Porque você não pode chegar num amigo seu e falar, olha, eu preciso conversar, eu preciso desabafar, porque eu estou sofrendo. Estou sofrendo porque eu não sei quem sou. Então, não tem como, sabe? É um processo que você vai ter que passar sozinho. Cada um de nós que passamos pelo despertar, ou que vai passar, tem que passar sozinho. Né? Tem que suportar a dor sozinho.
Tinha dias que eu não tinha ânimo nem para comer, nem mesmo para tomar banho. Às vezes eu chegava do serviço, eu apenas afastava as coisas da cama e deitava, às vezes até de sapato mesmo. Orava, pedia, implorava, chorava, suplicava para Deus tirar aquela dor de dentro de mim que eu não estava aguentando mais. Tanta tristeza, tanta solidão. E no outro dia eu acordava ali, pior ainda, me sentindo sozinha, com uma dor no peito, uma angústia, um desespero. Você sente como se fosse um chamado, te chamando para ir para algum lugar, para ir para alguma situação, mas você não sabe o que é. É por isso que o desespero aumenta, porque você não sabe que chamado é esse, quem é, por que é, onde é, o que eu devo fazer. Você se sente perdido no mundo. Você olha para o mundo e vê tudo cinza, você vê tudo apagado, tudo tão estranho. Não é fácil, gente. Eu chamo de caos que eu passei, caos do despertar espiritual. Ele realmente é profundo. Aí você me pergunta, tá, mas para que tudo isso? Para que você passou por esse despertar e por que você sofreu tanto? Porque trata-se de uma reforma, né? Como se Deus tivesse te escolhido para você achar o seu propósito, para você cumprir o seu propósito. Então você passa por uma reforma. Eu vejo o despertar espiritual como se fosse uma casa, por exemplo. Para você fazer uma faxina numa casa, você tem que tirar tudo e pôr para fora. Eu estou falando de faxina. Você tira tudo, você levanta tudo para o alto, você põe tudo para fora. Fica uma bagunça, você não acha nada, você não encontra nada. E aí você vai limpando, né, arrumando e vai trazendo as coisas para dentro de volta, vai organizando, vai colocando tudo no seu devido lugar, até que você olha e fala, realmente ficou perfeito. Então eu imagino que o despertar seria como se fosse isso. Para Deus te reformar, para Ele te limpar daquele seu eu antigo, Ele precisa fazer uma reforma na sua vida. Então é onde você começa a querer respostas. Você começa a descobrir o seu real valor, o seu real poder, o que você veio fazer aqui exatamente, o que você veio buscar aqui exatamente, né? Você começa a aprender a espiritualidade, ela te convida a mergulhar no seu eu interior. Você começa a olhar para dentro, sabe? E ver tudo que você fez e tudo que pode ser modificado. É um processo muito doloroso, um processo muito lento. O despertar, ele não é um processo para todos, ele é um processo único, individual para cada um. Cada um passa o seu despertar com a idade que tem que passar, no período que tem que passar. O despertar, ele pode durar meses, ou até mesmo anos, ou até mesmo vidas. Vidas. Enquanto você não aprender tudo o que você precisa saber, enquanto você não descobrir tudo o que você veio fazer aqui, esse processo não acaba. E para falar a verdade, ele não acaba, né? O despertar, ele é para o resto da vida. Então, lógico que ele tem fases, né? Tem ciclos, às vezes é bastante angustiante, às vezes é um pouco mais leve de passar. Com toda a tristeza que eu tinha no meu peito, com toda a angústia, com todo o choro e depressão, para falar a verdade, não é uma depressão, porque eu conseguia sair, eu conseguia me envolver na sociedade tranquilamente. Quer dizer, não tão tranquilamente assim, porque eu saía, eu lembro que eu saía, mas quando eu voltava para casa, parecia que estava aqui na porta, sabe? Todos os fantasmas e demônios aqui me esperando para me acompanhar para a cama. Era como se eles falassem, nós estamos aqui te esperando, nós vamos acompanhar você até a cama. Era mais ou menos isso que eu sentia. Então, imediatamente eu já caía nos prantos, no medo, no choro, na angústia. É muito doloroso demais passar por esse processo.
Mas depois que você passa, você começa a entender o que Deus queria fazer contigo, o que o universo queria de você. Você começa a descobrir o seu propósito, você começa a descobrir que você é um espírito, que você não é só o eu carnal, não é só o ego. É uma luta do espiritual com o ego. O espiritual quer matar o teu ego. Ele quer mostrar que você é mais do que um corpo carnal, egóico. Ele quer te convidar, é um chamado, te conduzindo para um conhecimento, um mergulho íntimo. Até que você mergulha e começa a descobrir que você é muito mais do que um ser vivo, um corpo, na presença carnal. Você começa a descobrir que você é um espírito iluminado, que tem um propósito, que tem uma missão para fazer aqui. Ver números iguais, símbolos, luzes, vozes, conversas. A sua intuição aumenta muito, muito, muito. Você pensa numa pessoa, essa pessoa aparece. Você pensa numa música, a música começa a rolar. Você quer comer um bolo vermelho e no outro dia alguém te traz um pedaço de bolo vermelho. Você pensa numa bolinha azul, no outro dia você abre a porta, tem uma bolinha azul na tua porta. Então você começa a ver que você tem poderes, que você tem poder, que você não era só um objeto carnal, um corpo carnal. A experiência, gente, ela realmente é genuína. É uma experiência que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse passar por uma experiência dessa, tão forte, tão inusitada, tão espiritual e tão dolorosa. Ainda não acabou, ainda estou passando, mas agora é outra etapa, é outra situação do despertar, a parte da dor, a parte do choro, da angústia, do sofrimento, realmente foi embora, mas foi 2 longos anos bastante sofridos, né? Se você está passando por um despertar espiritual, tenha fé. É um período que Deus está te reformulando. Deus, o universo, ou seja, como você preferir, como é que você crê, é um período de reforma, é um período de modificação, de mudanças, é um período de descoberta espiritual. Você começa a descobrir o verdadeiro sentido do teu eu superior. Então ele é um processo muito doloroso, muito difícil. Mas no final você vai agradecer a Deus por ser escolhido. Eu peço para que, se você esteja passando por isso, ou se você já passou, você comenta. Deixa um pouquinho da sua experiência, vamos trocar experiências sobre o despertar espiritual. Quero que vocês compartilhem, porque em algum lugar sempre tem alguém precisando de uma mensagem como essa. Se você está passando por um despertar espiritual, você não está sozinho. Deus está com você. Tenha fé. É doloroso, mas vai passar e vai ficar tudo bem. No próximo vídeo eu vou falar sobre a noite escura da alma, que foi uma fase do despertar espiritual muito dolorida. Foi a pior fase que eu passei em toda a minha experiência. Então vamos falar sobre a noite escura da alma no próximo vídeo. Eu espero vocês.